Uma moradora de rua convidou um homem rico para sair. E o que ele respondeu para a mendiga é de partir o coração. Rogério nasceu em uma família próspera no Brasil, onde sua infância foi repleta de conforto e segurança. A casa de seus pais, com paredes adornadas por quadros e esculturas, refletia a vida artística que sempre o cercou. Desde cedo, ele se destacou em seus estudos, sempre recebendo elogios dos professores e se envolvendo em atividades extracurriculares. Os aplausos nas peças escolares eram um prenúncio do que estava por vir. Com um sonho claro em mente, Rogério sonhava em fazer uma carreira no mundo das artes. Ao concluir o ensino médio, com a formatura ainda ecoando em sua mente, ele tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. "Mãe, eu vou me mudar para São Paulo", disse, com uma determinação que surpreendeu até a si mesmo. Sua mãe, embora preocupada, sabia que aquele era o chamado do filho. "Você sempre quis isso, Rogério. Vá e conquiste seus sonhos", respondeu ela com um sorriso encorajador, enquanto o abraçava. Em São Paulo, cidade pulsante, Rogério se matriculou em uma prestigiada universidade de artes. As aulas eram intensas e desafiadoras, mas ele mergulhou de cabeça. Com cada espetáculo, cada exercício de interpretação, a paixão pela atuação e pela direção se tornava mais forte. Ele passava horas ensaiando, imerso em personagens que o levavam a mundos que ele mesmo nunca imaginara. A energia da cidade, as luzes, o movimento das pessoas e o ritmo frenético estimulavam sua criatividade. Entretanto, por trás da fachada de sucesso acadêmico e promissora carreira, uma sombra começava a se formar. Apesar das conquistas, algo estava faltando em sua vida: o amor. Enquanto seus amigos celebravam noivados e casamentos, Rogério sentia a solidão crescendo em seu coração. Ele assistia, à distância, às histórias românticas que se desenrolavam ao seu redor, mas nunca encontrava um espaço para si mesmo nesse enredo. Certa noite, após uma apresentação em que atuou brilhantemente, Rogério se encontrou com seus colegas em um bar acolhedor, onde a música ao vivo criava uma atmosfera vibrante. O riso e a alegria dos amigos contrastavam com a melancolia que se acumulava em seu peito. "Você vai ficar solteiro para sempre, Rogério. Olha ao seu redor", provocou Thaís, uma amiga íntima, piscando um olho. A frase a fez rir, mas ele sentiu a realidade se fechar ao seu redor. "Não é fácil, Thaís. Eu só não quero me apressar", respondeu ele, tentando esconder a insegurança em sua voz. Mas dentro dele, a verdade era mais complicada. A busca pelo amor verdadeiro parecia um labirinto interminável, e cada esquina que virava o deixava mais perdido. À medida que o tempo passava, a pressão para se encaixar em um molde que não desejava só aumentava. Ao olhar para os rostos sorridentes ao seu redor, Rogério percebeu que precisava de uma mudança. Um desejo profundo começou a surgir. A necessidade de criar, de viver a intensidade das emoções que via nas peças em que atuava. Ele decidiu que era hora de buscar aquilo que realmente importava, mesmo que isso significasse enfrentar medos que nunca se atreveu a encarar. O amor, afinal, não era apenas um sonho distante, mas uma realidade que ele precisava explorar. Após se formar, Rogério construiu uma carreira brilhante como ator em Belo Horizonte. As palmas da plateia, as críticas entusiasmadas e a adoração dos fãs consolidaram seu nome no meio artístico. Com o tempo, sua ambição o levou a um novo patamar. Aos 29 anos, tornou-se diretor e diretor artístico de um respeitado teatro em Salvador. Ele se sentia realizado, cercado por uma equipe talentosa e por produções que desafiavam e encantavam o público. No entanto, a intensidade de seu trabalho e os frequentes compromissos começaram a criar uma barreira entre ele e a vida social. As noites frias de Salvador se tornavam solitárias, e a brisa marítima que antes o inspirava agora trazia apenas um eco de suas frustrações. Embora estivesse rodeado de admiradores e colegas talentosos, Rogério sentia que, em meio a todos aqueles aplausos, ainda não havia encontrado a mulher certa para dividir sua vida. As semanas passavam em uma rotina exaustiva.
ensaios durante o dia, reuniões à noite e os fins de semana preenchidos com apresentações. O teatro se tornava seu lar, mas frequentemente, ao fechar os olhos após um longo dia, ele se perguntava se algum dia teria alguém com quem compartilhar sua jornada. Sentava-se em sua poltrona favorita, um copo de vinho tinto ao lado, e olhava pela janela do apartamento. As luzes da cidade piscavam como estrelas, mas nenhuma delas trazia conforto para sua solidão. "Rogério, você precisa sair mais, se divertir um pouco", exclamou Lucas, um dos atores da companhia, certa vez. "Você está perdendo a melhor parte da vida." O olhar de Lucas, cheio de preocupação, fazia Rogério refletir. "Eu sei, mas estou tão envolvido no trabalho. Se você continuar assim, vai acabar sozinho, e nem todo o sucesso do mundo pode preencher esse vazio", insistiu Lucas, colocando a mão no ombro do amigo. As palavras ressoavam em sua mente, mas a ideia de sair e se expor a novas pessoas o deixava nervoso. Ele não sabia se estava pronto para abrir seu coração novamente. À medida que as noites frias se acumulavam, Rogério começava a pensar que talvez fosse hora de dar uma chance a si mesmo, de buscar algo mais que o aplauso e as luzes do palco. A vida não podia ser apenas um espetáculo. Sentia que a busca pelo amor verdadeiro, aquele que se tornaria um aliado em sua jornada artística, precisava se tornar uma prioridade. Mas como encontrar essa conexão em meio a uma rotina tão intensa? Então, em uma noite particularmente fria, Rogério decidiu que precisava mudar. "Vou fazer algo diferente", murmurou para si mesmo, determinado a não deixar a solidão consumir sua paixão pela vida e pelo amor. Era hora de se abrir para o desconhecido, de se permitir a vulnerabilidade que tantas vezes vivenciava em cena, mesmo que isso significasse enfrentar os medos que o assombravam. Com seu 30º aniversário se aproximando, Rogério decidiu que precisava de uma pausa. A ideia de entrar em uma nova fase da vida o deixava inquieto, e ele sentia a pressão de realizar algo significativo antes de completar a data. Para esquecer a tristeza da solidão que o acompanhava, planejou uma pequena viagem ao Rio de Janeiro. As praias, o calor e o movimento da cidade pareciam promissores, um antídoto para a melancolia que se acumulava em seu coração. Em um dia ensolarado, enquanto esperava por uma amiga em um parque, Rogério observava casais apaixonados passando de mãos dadas, trocando sorrisos e olhares cúmplices. Uma onda de inveja o envolveu, e ele se viu refletindo sobre suas próprias experiências amorosas, que até aquele momento tinham sido frustrantes e superficiais. Ele não se lembrava da última vez que havia sentido uma conexão verdadeira, e a falta de uma parceira ao seu lado se tornava mais dolorosa a cada dia. Com um desejo fervoroso, Rogério pediu ao universo que lhe enviasse o amor que tanto ansiava. As palavras saíram de sua boca quase como uma oração. "Por favor, que venha a pessoa certa." Esse momento de introspecção, no entanto, foi interrompido pela aproximação de uma mulher sem teto. Ela tinha um ar de desamparo, mas algo em sua postura despertou uma mistura de temor e curiosidade em Rogério. A mulher, que se apresentou como Amélia, aproximou-se com uma pergunta simples: "Que horas são?" Apesar de um grande relógio à sua vista, Rogério se sentiu intrigado. O rosto dela estava coberto por uma barba desgrenhada e suas roupas eram sujas e rasgadas, mas seu olhar era confiante e penetrante. Ao invés de se afastar, como muitas pessoas provavelmente fariam, Rogério se viu conversando com ela. Era algo que nunca havia feito antes. Sua educação e status social o levavam a evitar esse tipo de interação. Mas havia algo em Amélia que o atraía. Ela não parecia querer nada dele, além de uma resposta à sua pergunta. "São 3:30, ele respondeu, mas a conversa rapidamente se desdobrou. "Esse relógio é bonito", comentou Amélia, olhando para o acessório em seu pulso. "Mas eu não consigo entender o tempo como você. Para mim, o tempo é apenas o que eu tenho até o próximo dia." As palavras dela ressoaram profundamente em Rogério.
como se ele estivesse ouvindo um eco de suas próprias reflexões sobre a vida e o que realmente importava. "E o que você faz com seu tempo?" perguntou ele curioso. Amélia sorriu, e nesse momento, Rogério percebeu que a conexão humana não dependia de status ou aparência. Em vez de encarar a conversa como uma obrigação ou um incômodo, ele começou a enxergá-la como uma oportunidade de entender melhor a vida dela e a sua. "Eu procuro pequenos momentos de felicidade", respondeu Amélia, com um brilho nos olhos. "Um sorriso, um pouco de comida, uma conversa. Às vezes, isso é tudo o que precisamos." Rogério ficou em silêncio, absorvendo suas palavras. Naquele instante, algo começou a mudar dentro dele. As preocupações sobre o amor e a solidão pareciam menos importantes. A conversa com Amélia despertava nele uma nova perspectiva, e ele se perguntava se talvez a vida o estivesse preparando para algo maior do que apenas o desejo por um relacionamento. No entanto, havia algo surpreendente em Amélia que atraía Rogério. Em poucos minutos, eles se envolveram em uma conversa animada. Amélia o ouvia, mas com uma certa distância. Seus olhos, apesar de atentos, revelavam uma resistência, como alguém que já sofreu muito e tem dificuldade em confiar. A empatia estava ali, mas misturada com um ceticismo natural de quem viveu na rua por tanto tempo. Ela parecia entender suas frustrações, como se conhecesse as dores que ele carregava no peito. Com uma leveza cativante, ela contava histórias de sua vida, de como enfrentava desafios com um humor que surpreendia Rogério. A conversa o impactou mais do que Rogério esperava. Apesar de curta, ele sentiu uma curiosidade em conhecer mais sobre Amélia. Decidiu que aquele encontro inicial seria apenas o começo de algo que ele ainda precisava entender. Ele se viu contando a ela sobre sua carreira, suas aspirações e a solidão que o acompanhava. Amélia compartilhava suas experiências de vida, falando sobre a importância de encontrar alegria nas pequenas coisas. "Você não precisa estar sozinho, mesmo quando parece que todos ao seu redor estão felizes", disse ela com um sorriso encorajador. Quando sua amiga finalmente chegou, Rogério sentiu um aperto no coração ao se despedir. Ele olhou nos olhos de Amélia e percebeu que, apesar das circunstâncias, havia algo genuíno na troca que tinham vivido. A conexão, mesmo breve, o deixava pensativo. "Foi bom te conhecer", disse ele com sinceridade. Amélia, com seu humor afiado, fez uma proposta inusitada. "Vamos nos encontrar aqui novamente em 5 dias?" A ousadia dela o surpreendeu e ele hesitou por um momento. Embora sua mente tentasse racionalizar a situação, algo dentro dele pulsava de curiosidade. "Você realmente quer fazer isso?" perguntou ele intrigado. "Claro, não sei quando vou ter a chance de ter uma conversa tão boa de novo", respondeu ela, rindo, como se a ideia fosse a coisa mais natural do mundo. Rogério sorriu, contagiado pela energia dela, mas a ideia de voltar ao parque parecia um desafio. Ele não sabia se realmente teria coragem de enfrentar a possibilidade de um encontro, mesmo que promissor. Apesar de sua hesitação, a imagem de Amélia ficou gravada em sua mente. Ao longo do caminho até sua casa, ele não conseguia parar de pensar na conversa. As palavras dela ecoavam em sua mente, fazendo-o refletir sobre a vida e sobre como, por muito tempo, ele deixou o medo e a solidão definirem suas escolhas. A ideia de se encontrar com alguém que o compreendia de maneira tão profunda, mesmo em tão pouco tempo, o deixava animado e nervoso ao mesmo tempo. Nos dias seguintes, Rogério não conseguia parar de pensar em Amélia. A ideia de retornar ao parque tornou-se irresistível, e ele decidiu que precisava passar por lá para ver se ela realmente apareceria. O coração pulsava com uma mistura de expectativa e nervosismo enquanto ele se dirigia ao local da segunda reunião. Ao se aproximar, Rogério ficou surpreso ao ver Amélia já esperando por ele. Ela havia se esforçado para melhorar sua aparência. Embora ainda estivesse suja, parecia mais arrumada e até chegou em uma bicicleta infantil que a deixava ainda mais carismática. O detalhe da bicicleta o fez sorrir, admirando a determinação dela.
A cena era curiosa e tocante ao mesmo tempo, refletindo um espírito que se recusava a se entregar. Assim que se cumprimentaram, a conversa fluiu naturalmente. Eles se sentaram em um banco do parque, rodeados pelo som de risadas de crianças e o canto de pássaros. Amélia começou a compartilhar detalhes sobre sua vida antes de se tornar uma sem-teto. Eu viajava pelo Brasil, disse ela, com um brilho nostálgico nos olhos. Conheci lugares incríveis, mas nunca consegui me estabelecer em um lugar. Era sempre a próxima aventura, mas acabei perdendo o controle. A vulnerabilidade dela tornava-a ainda mais atraente aos olhos de Rogério, que se viu cada vez mais envolvido na história dela. Ele a ouvia com atenção, admirando a fragilidade que transparecia nas suas palavras. Amélia revelou que, ao longo de sua vida, enfrentou muitos desafios e seu vício em álcool a levou à situação em que se encontrava. Perdi amigos, oportunidades, mas algo mudou desde que te conheci, Rogério, confessou com um olhar sério. Sinto uma nova esperança e decidi que é hora de parar de beber. A empatia que Rogério demonstrava a motivava a buscar uma vida melhor. Ele percebeu que estava profundamente tocado por suas palavras, e isso apenas aprofundou a conexão entre os dois. Cada conversa parecia um passo mais profundo em direção a algo significativo, uma amizade que desafiava as barreiras sociais e emocionais que ambos enfrentavam. Enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, Rogério sabia que o momento de partir estava se aproximando. O coração apertou ao pensar em deixar Amélia para trás. Antes de se afastar, ele decidiu deixar seu número de telefone com ela. Se precisar de alguém ou apenas quiser conversar, é só me ligar, disse, sentindo-se um pouco vulnerável ao fazer isso, mas também esperançoso. Amélia deu um sorriso que iluminou seu rosto de maneira genuína. Obrigada, Rogério. Isso significa muito para mim. Ele se despediu, caminhando em direção à saída do parque, com a certeza de que aquela amizade poderia ser um passo importante em suas vidas. Ao mesmo tempo, não sabia o que esperar dessa nova conexão. Contudo, algo dentro dele murmurava que era o início de uma jornada inesperada, uma que poderia transformar não apenas a vida de Amélia, mas a sua também. De volta a Salvador, Rogério não conseguia tirar Amélia da cabeça. Era como se ela tivesse acendido uma luz em sua vida, algo que ele não sabia que estava faltando. Ele imaginava como seria se ela estivesse ao seu lado, compartilhando suas experiências, risadas e desafios. Cada canto da cidade parecia vazio e monótono em comparação com as memórias vivas que ela havia deixado. O dia de seu aniversário se aproximava e ele se sentia mais nostálgico do que nunca, refletindo sobre o que realmente importava em sua vida. Na manhã do seu 30º aniversário, um misto de ansiedade e expectativa dominava seus pensamentos. Enquanto se preparava para mais um dia na rotina do teatro, o telefone tocou, quebrando o silêncio que o cercava. Ao atender, Rogério mal podia acreditar no que ouviu. A voz de Amélia do outro lado da linha. Oi, lembrei que você faz aniversário hoje, então decidi te ligar pessoalmente para te parabenizar, disse Amélia, com um tom alegre que iluminou o ambiente ao redor dele. Rogério sentiu seu coração acelerar. Ele não esperava ouvir dela tão cedo e, de repente, tudo parecia mais vibrante. Amélia, que surpresa maravilhosa! Ele respondeu, tentando conter a empolgação na voz. A conversa continuou fluida e a empolgação de ambos era palpável. Amélia revelou que estava a caminho de Salvador. Peguei um avião e estou planejando te surpreender. Espero que você esteja livre para me ver. Com um misto de alegria e incredulidade, Rogério percebeu que ela havia feito um esforço considerável para estar ali. A ideia de que ela viajaria apenas para vê-lo encheu seu coração de gratidão. Ele nunca tinha imaginado que uma conexão tão forte pudesse surgir em tão pouco tempo. Amélia então compartilhou que havia enfrentado algumas dificuldades durante a viagem. Você não vai acreditar, mas fui detida por roubar uma galinha de um mercado, contou ela, rindo de si mesma. A história era inusitada, mas isso apenas aumentou a admiração que Rogério sentia por ela. Ele não podia deixar de sorrir
imaginando a cena e o espírito audacioso de Amélia. Isso é incrível, você tem coragem, sabia? Disse ele, rindo junto. Não sei se teria a mesma ousadia. Amélia riu também. Às vezes é preciso arriscar, e hoje eu arrisquei não só pela galinha, mas por você. A sinceridade em suas palavras tocou Rogério profundamente, e ele percebeu que o que começou como uma amizade tinha se tornado algo muito mais significativo. Mal posso esperar para te ver, ele disse quase sem pensar. Onde você vai ficar? Chego em algumas horas e já tenho um lugar em mente. Assim que eu chegar, te ligo de novo. Espero que esteja pronto para um pouco de diversão. Amélia se despediu, prometendo que logo estaria ali, e Rogério desligou o telefone, sentindo-se como se estivesse flutuando. Apesar da alegria, uma dúvida sutil começou a surgir. Como seria realmente trazer Amélia para sua vida? Ele não sabia como conciliar o mundo artístico e luxuoso em que vivia com a realidade dura que ela enfrentava. Esse pensamento o incomodava, mas ele não conseguia ignorar a conexão que sentia. Ele começou a planejar o dia, ansioso por explorar tudo o que Salvador tinha a oferecer, não apenas como um diretor de teatro, mas como alguém que, pela primeira vez em muito tempo, estava prestes a viver um momento especial ao lado de alguém que realmente importava. Quando Amélia chegou à casa de Rogério, ele ficou emocionado ao vê-la. Ela estava diferente, com um olhar determinado e um sorriso que iluminava seu rosto, refletindo uma energia nova e vibrante. Ao abrir a porta, Rogério não conseguiu conter a alegria que o invadia. A presença dela parecia preencher um vazio que ele nem sabia que existia. "Oi, surpresa?", disse Amélia, seus olhos brilhando de entusiasmo. Ela entrou, olhando ao redor, admirando o espaço que ele havia feito para receber sua visita. Assim que se acomodaram, Amélia começou a compartilhar seus planos. "Eu estou determinada a encontrar um emprego e mudar de vida. Quero me tornar alguém de quem você possa se orgulhar", afirmou com a voz firme. Rogério a ouviu atentamente, admirando sua coragem e sinceridade. Ele percebeu que, apesar de seu passado difícil, Amélia estava genuinamente comprometida em deixar suas velhas maneiras para trás. Aquela conversa era um marco importante para ela, e Rogério se sentiu honrado por estar ali, compartilhando aquele momento. "Acho que você pode conseguir tudo o que deseja", disse ele, apoiando-a. "Eu vou te ajudar no que for preciso." As palavras saíram com naturalidade, e ele percebeu que já se sentia investido no futuro dela. Amélia sorriu, e algo nos olhos dela fez Rogério perceber que ela também acreditava nas possibilidades que estavam diante deles. À medida que os dias se passaram, a conexão entre eles se intensificou. Amélia se tornou parte da rotina de Rogério, e eles passaram a compartilhar risadas e conversas até altas horas da noite. As janelas do apartamento dele se tornaram um cenário para suas trocas, enquanto o sol se punha e a cidade se iluminava. "Você sabe, eu nunca pensei que teria alguém assim ao meu lado", confessou Rogério em uma dessas noites, enquanto se sentavam no sofá com uma tigela de pipoca entre eles. Amélia olhou para ele intrigada. "Alguém como?" "Alguém que me faz ver a vida de outra forma. Você tem essa capacidade de tornar tudo mais leve e divertido", ele disse, sentindo-se vulnerável. Amélia sorriu, um sorriso que carregava um misto de compreensão e alegria. "Isso é recíproco, você sabe. Você me mostra que a vida pode ser mais do que apenas sobreviver. Com você, sinto que posso sonhar de novo." Esses momentos compartilhados foram se transformando em um espaço seguro, onde ambos podiam ser eles mesmos, sem máscaras. Amélia começou a buscar empregos e até ajudou Rogério com alguns projetos do teatro, trazendo uma nova perspectiva que ele nunca tinha considerado. De repente, ele percebeu que estava se apaixonando pela mulher que, antes apenas uma estranha, agora se tornava uma parte essencial de sua vida. A jornada de Amélia não era apenas sobre a busca por um novo futuro. Era também sobre como os dois, juntos, poderiam redefinir o que significava viver plenamente. Com o passar do tempo,
Amélia começou a procurar trabalho, determinada a provar seu valor. Rogério a apoiava em cada passo, dedicando horas para ajudá-la a elaborar currículos e preparando-a para entrevistas. Ele se tornava um verdadeiro parceiro, e o amor deles crescia de forma natural e bonita. Cada conquista de Amélia era uma vitória compartilhada, e Rogério se sentia cada vez mais apaixonado, admirando sua força e determinação. Amélia, por sua vez, estava comprometida em ser uma mulher melhor. O desejo de agradar Rogério a motivava a trabalhar duro, e ele notava a transformação acontecendo diante de seus olhos. Quando ela finalmente encontrou um emprego como eletricista, a satisfação em seu olhar ao receber o primeiro salário era evidente. Rogério vibrou com ela, seu orgulho transbordando. "Você conseguiu! Estou tão feliz por você!" Ele exclamou, envolvendo-a em um abraço apertado. A mudança na vida de Amélia foi notável. Após um ano de esforço constante, ela não só estabilizou sua vida, como também se afastou do álcool, cumprindo sua promessa a si mesma e a Rogério. Essa nova fase a tornava mais confiante e responsável. E isso refletia tanto em sua vida profissional, quanto na relação que tinham construído. À medida que os meses se passavam, o relacionamento deles se tornava cada vez mais sólido. Conversas sobre o futuro surgiam naturalmente entre risadas e momentos de cumplicidade. Um dia, enquanto caminhavam pela orla, Rogério falou sobre seus sonhos de ter uma família. "Imagina nossos filhos correndo por aqui", disse ele com um sorriso sonhador. A Amélia parou, olhando para o horizonte, e sua expressão se iluminou. "Eu adoraria isso. Seria lindo." A felicidade entre eles tornava-se cada vez mais palpável. O amor não era apenas uma fuga de suas realidades passadas, era uma construção mútua de respeito, apoio e carinho. Cada desafio que enfrentavam juntos fortalecia ainda mais o laço que os unia. Eles sonhavam sobre o futuro, discutindo pequenos detalhes como nomes de filhos e lugares onde gostariam de viajar. A vida em Salvador se tornava cada vez mais cheia de significado e esperança. Os passeios pela cidade, os momentos em casa assistindo a filmes ou cozinhando juntos, tudo adquiria uma nova dimensão de alegria. A presença de Amélia na vida de Rogério não só o transformava como indivíduo, mas também lhe mostrava o poder da resiliência e do amor verdadeiro. Certa noite, enquanto olhavam as estrelas do quintal, Rogério segurou a mão de Amélia e disse: "Nunca imaginei que a vida poderia ser assim. Você me ensinou a sonhar de novo." Ela sorriu apertando a mão dele e respondeu: "E você me mostrou que eu posso ser mais do que eu pensava. Juntos somos imbatíveis." E naquele momento, sob a imensidão do céu estrelado, ambos sabiam que estavam exatamente onde pertenciam. Finalmente, Rogério e Amélia se casaram em uma cerimônia simples, mas repleta de significado. Cercados por amigos e familiares, a alegria no ar era palpável. Todos ficaram impressionados com a jornada de Amélia, que de uma vida repleta de desafios, havia se tornado uma mulher forte e confiante. O amor deles era inspirador, e a forma como se apoiavam um ao outro refletia um respeito profundo. Durante a cerimônia, os olhares cúmplices entre eles diziam mais do que palavras poderiam expressar. Os votos foram feitos com sinceridade, e cada promessa ressoou no coração dos presentes. "Prometo ser seu parceiro em todas as etapas da vida, celebrando suas vitórias e apoiando você nos momentos difíceis", disse Rogério, sua voz firme e cheia de emoção. Amélia respondeu com um sorriso iluminado: "E eu prometo ser uma mãe e uma parceira amorosa, fazendo o melhor para nossa família." Os aplausos que se seguiram foram uma mistura de alegria e admiração pela força daquele amor. Em pouco tempo, a vida dos dois se encheu ainda mais de alegria com a chegada de gêmeos, Nina e Noah. A maternidade trouxe um novo senso de propósito para Amélia, que se sentia mais responsável do que nunca. Os olhos dela brilhavam ao olhar para os pequenos, e ela estava determinada a ser um exemplo positivo para os filhos. Rogério observava essa transformação com um orgulho imenso.
vendo como Amélia se dedicava a criar um ambiente amoroso e seguro. As noites eram preenchidas com risadas e os desafios típicos da vida com recém-nascidos, mas a felicidade de Rogério e Amélia era evidente. Amélia estava sempre atenta, fazendo questão de estar presente em cada pequeno momento, desde os primeiros sorrisos até as primeiras palavras. Ela sabia que o amor que cultivavam em casa se tornava a base para o futuro dos filhos. Rogério, por sua vez, apoiava Amélia e se envolvia ativamente nos cuidados. Ele passava horas balançando os gêmeos nos braços ou cantando canções de ninar. "O que você acha que eles vão ser quando crescerem?" perguntou ele certa noite enquanto trocavam os bebês. Amélia sorriu, olhando para os pequenos adormecidos. "Eu só espero que eles sejam felizes e autênticos, como você me ensinou a ser." A rotina deles agora girava em torno das necessidades da família, e a casa estava cheia de vida. As tardes eram dedicadas a passeios no parque e as noites a histórias e risadas em família. O lar que construíam refletia a união deles, uma verdadeira celebração do amor e do crescimento pessoal. Os anos passaram e a família de Rogério e Amélia cresceu em amor e união. Amélia começou a abrir uma pequena empresa de reparos, colocando em prática tudo o que havia aprendido durante sua jornada. Com determinação e coragem, ela se lançou em um novo capítulo, transformando suas habilidades em uma fonte de renda. Rogério se orgulhava de sua esposa, que havia se transformado de uma sem-teto em uma mulher de sucesso, capaz de inspirar a ele e a todos ao seu redor. Juntos, eles enfrentavam os desafios da vida familiar, sempre priorizando a comunicação e o respeito. Era um esforço contínuo, mas ambos sabiam que a base sólida de seu relacionamento era o que os sustentava. As conversas abertas sobre seus sonhos e preocupações eram uma parte vital do dia a dia, e essa conexão os ajudava a navegar pelas pequenas crises que surgiam, desde a rotina agitada até as questões que surgiam com os filhos. Nina e Noah cresceram ouvindo as histórias sobre como seus pais se conheceram. Em suas mentes infantis, essas narrativas se tornavam contos fascinantes, cheios de aventura e humor. Eles achavam engraçado saber que sua mãe já havia vivido em um parque, mas nunca perceberam a profundidade daquela experiência. Para eles, era apenas uma parte da história que os tornava diferentes e especiais, como um enredo de um filme que havia se desenrolado em uma cidade cheia de cores e contrastes. Certa noite, enquanto estavam reunidos para o jantar, Amélia decidiu compartilhar um pouco mais sobre seu passado. "Sabem, crianças, quando eu morava no parque, não era apenas uma aventura. Era um momento difícil da minha vida", começou ela, observando as reações curiosas dos filhos. Rogério olhou para ela com um sorriso encorajador, e a conversa tomou um tom mais sério. Nina, com os olhos arregalados, perguntou: "Mas como você conseguiu sair de lá, mãe?" Amélia respirou fundo, sentindo a importância daquele momento. "Eu tinha um sonho e sempre acreditei que poderia mudá-lo. Com o apoio do seu pai e de vocês, consegui encontrar meu caminho." Noah, pensativo, fez outra pergunta: "Você ficou triste, mãe?" Amélia assentiu, mas em seu olhar havia uma luz de esperança. "Sim, algumas vezes, mas aprendi que a vida tem altos e baixos. O importante é nunca desistir de nós mesmos." A conversa foi além das histórias que antes eram apenas divertidas. Tornou-se um aprendizado sobre resiliência e a força do amor familiar. Rogério, ao lado dela, complementou: "E o que sempre nos manteve juntos foi o apoio que oferecemos um ao outro. A vida é mais bonita quando compartilhamos os desafios." As palavras de Amélia e Rogério ficaram na mente dos filhos, e aquele jantar se transformou em uma lição valiosa. Com o tempo, Nina e Noah começaram a entender que as experiências de seus pais moldaram quem eles eram. As risadas e as histórias que pareciam apenas divertidas agora tinham um significado mais profundo, construindo um legado de força e amor que a família carregava com orgulho. Rogério, agora um artista renomado, decidiu que era hora de compartilhar sua história e a de Amélia com o mundo. Com o coração cheio de emoção e gratidão,
ele começou a escrever um livro intitulado Como se apaixonar por uma mulher que vive em um arbusto. A obra tornou-se um sucesso instantâneo, capturando a atenção de leitores não somente pela narrativa romântica, mas pelas lições profundas sobre amor, redenção e transformação pessoal. O livro se desdobrava em uma mescla de memórias e reflexões, onde Rogério explorava cada etapa de sua jornada ao lado de Amélia. Ele descrevia os desafios enfrentados, as alegrias vividas e a força que encontraram um no outro. O casal foi convidado a dar entrevistas em diversos programas de televisão, onde juntos compartilharam sua jornada, sempre enfatizando a importância do apoio mútuo e da resiliência. Durante essas aparições, a energia entre eles era contagiante. Em um programa matinal, Rogério disse: "Nossa história não é apenas uma fábula moderna, mas um testemunho de que o amor verdadeiro pode surgir em qualquer lugar. É sobre ver além das aparências e enxergar o coração das pessoas." A plateia ouvia atentamente e muitos se emocionaram com a sinceridade de suas palavras. Amélia, ao seu lado, completava: "Cada dia ao lado do Rogério é um presente. Ele foi a luz que me guiou em tempos de escuridão." Seu olhar brilhava ao falar dele, e o amor que compartilhavam se tornava evidente. Ela sempre reconhecia o impacto que Rogério teve em sua vida, transformando-a não apenas em uma parceira, mas em uma mulher confiante e capaz. Os dois tornaram-se um exemplo de amor verdadeiro, inspirando muitas pessoas a acreditarem que mudanças são possíveis, independentemente das circunstâncias. Eles falavam abertamente sobre suas lutas, reforçando a ideia de que cada um tem sua própria história, muitas vezes invisível para os outros. Não devemos julgar as pessoas pela aparência ou pela situação em que se encontram, Rogério costumava dizer, ecoando a essência de suas vivências. À medida que a fama do livro crescia, Rogério e Amélia recebiam mensagens de pessoas que encontravam força em suas palavras. Relatos de superação e transformação pessoal inundavam suas redes sociais, e o casal se sentia mais motivado do que nunca. As histórias de vidas mudadas, inspiradas por sua jornada, tocavam seus corações. Quando o casal olhava para trás, era impossível não se surpreender com a trajetória que haviam trilhado. Havia um misto de nostalgia e orgulho ao recordarem de onde tinham vindo. Superar barreiras sociais e desafios pessoais não era apenas uma parte de sua história, mas o que os unia. Eles sabiam que juntos haviam encontrado a força necessária para mudar e se reinventar. Em uma das entrevistas, Amélia afirmou: "Ninguém é definido por seu passado. O importante é quem escolhemos ser a partir de agora." Essas palavras ressoavam como um mantra, não apenas para eles, mas para todos que buscavam esperança em suas próprias vidas. Juntos, Rogério e Amélia continuavam a escrever a história de suas vidas, um capítulo de amor e transformação de cada vez. No entanto, como em qualquer grande história, sempre havia um elemento de surpresa. Um dia, enquanto estavam juntos na sala de estar, Amélia decidiu que era hora de compartilhar um segredo que guardava desde o início do relacionamento. Com um olhar sério, ela se virou para Rogério e disse: "Preciso te contar algo importante, algo que nunca mencionei antes." Rogério sentiu o coração acelerar. Ele sempre soube que havia camadas na vida de Amélia, mas nunca imaginou que algo tão profundo pudesse estar oculto. "O que aconteceu, amor?" ele perguntou, sua voz suave, encorajando-a a prosseguir. Amélia respirou fundo, parecendo reunir coragem. "Antes de nos conhecermos, eu tive uma oportunidade incrível. Eu fui aceita em uma escola de artes prestigiada, mas perdi tudo isso por causa dos meus vícios." A revelação caiu sobre Rogério como uma onda. Ele olhou nos olhos dela, tentando entender a profundidade daquela luta que Amélia enfrentou. "Eu estava tão perdida naquela época que não conseguia enxergar meu verdadeiro potencial. O que eu queria era ser uma artista, mas as escolhas que fiz me afastaram disso." Ela continuou, a emoção transparecendo em sua voz. "Quero que você saiba que minha luta contra o passado não é apenas física, é emocional também. Eu estava determinada a nunca deixar que isso me definisse,
mas sentia que era importante que você soubesse. A sinceridade de Amélia tocou o coração de Rogério. Ele a abraçou forte, sentindo uma mistura de compaixão e amor. Eu não posso imaginar como isso deve ter sido difícil para você, ele disse. Mas o que você é agora, tudo o que conquistou é o que realmente importa. Seu passado não muda o que construímos juntos. Amélia sorriu, aliviada ao ouvir essas palavras. Aquela conversa a liberou de um fardo e trouxe os dois ainda mais perto. Eles perceberam que o amor deles não era apenas sobre aceitação, mas sobre compreensão e apoio nas lutas pessoais de cada um. A história de Rogério e Amélia é um poderoso lembrete de que o amor pode ser encontrado nos lugares mais inesperados. Juntos, eles provaram que, independentemente das dificuldades e das circunstâncias da vida, é possível construir um futuro juntos, cheio de esperança e realizações. Ao olharem para trás, cada um reconheceu que a jornada os moldou de maneiras significativas, tornando-os não apenas parceiros, mas verdadeiros companheiros de vida. Com uma vida plena e feliz, Rogério e Amélia continuaram a inspirar outros. Eles não somente compartilhavam sua história em entrevistas e palestras, como ofereciam apoio direto através do programa que criaram. Aqueles que buscavam ajuda encontravam em suas palavras e ações uma luz no fim do túnel, uma prova de que a mudança é possível e que nunca é tarde demais para reescrever a própria narrativa. O casal mantinha uma rotina repleta de amor e companheirismo, celebrando pequenos momentos que, juntos, construíam grandes memórias. As risadas de Nina e Noah ecoavam pela casa, lembrando-os de que a verdadeira felicidade reside nas conexões que cultivamos. Cada conquista de seus filhos era celebrada como um passo na continuidade de uma história repleta de superação e afeto. Rogério frequentemente refletia sobre como o amor transformou suas vidas. Em um momento tranquilo, enquanto observava Amélia preparar o jantar, ele se lembrava de como ela havia mudado não apenas a sua própria vida, mas a dele também. Ela era a força que o inspirou a se tornar uma pessoa melhor. E a felicidade que compartilhavam era um testemunho do poder do amor. Amélia, por sua vez, sentia gratidão por cada dia ao lado de Rogério. Ela sabia que, sem o apoio dele, sua trajetória poderia ter sido muito diferente. A vida juntos não era apenas sobre romance, mas sobre construir um lar seguro, onde ambos poderiam crescer e se apoiar em suas individualidades. No fim das contas, Rogério e Amélia sempre acreditaram que, independentemente do que a vida trouxesse, seu vínculo seria inquebrável. Essa crença se solidificou ao longo dos anos, firmando a ideia de que cada amor é único e especial. Eles sabiam que juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade e celebrar cada raio de sol. Assim, enquanto o sol se punha em Salvador, iluminando a cidade com um brilho dourado, Rogério e Amélia sentavam-se lado a lado, gratos pela jornada que compartilharam. Com corações entrelaçados, eles olhavam para o futuro, prontos para novos desafios e alegrias, sabendo que a verdadeira transformação começa com o amor. Um amor que não apenas os uniu, mas que também se espalhava para aqueles ao seu redor, criando uma onda de esperança e inspiração em cada passo que davam juntos. E aí, gostou da história? O canal Vivências Narradas agradece sua companhia. Não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que achou da história.